Olá, meu detetive favorito! Eu tenho uma nova porção de enigmas complicados para você treinar sua mente afiada. Vamos começar! Numa noite de verão, Emily deu uma grande festa, mas pela manhã descobriu que alguém havia roubado todas as suas joias e o seu dinheiro. A polícia tem 3 suspeitos: Daniel, namorado de Emily, Lily, sua melhor amiga, e Hannah, irmã dela. Daniel disse à polícia que passou a noite toda jogando no computador com um amigo. Lily passou mal e foi para casa no meio da noite. Ela disse que não sabia nada sobre o roubo quando a polícia a chamou. E Hannah disse que ficou na festa até às 7 da manhã e depois pegou um táxi para casa porque ninguém poderia lhe dar uma carona. Estava escuro e ela não conseguia ver nada. Quem está mentindo? Hannah, no verão já está claro lá fora às 7 da manhã. Um dia, um famoso treinador de futebol desapareceu do vestiário. A polícia tinha 3 suspeitos, e todos eles eram de sua equipe. Brandon disse que depois do treinamento ele ficou em campo para treinar um pouco mais. Ele ainda não tinha ido ao vestiário. Andrew jurou que depois do treino ele tinha saído para se encontrar com sua namorada. E James disse: "Quando eu estava saindo do vestiário, o treinador ainda estava lá." Quem está por trás do desaparecimento do treinador? É o Brandon. Ele disse que ainda não tinha ido ao vestiário, mas olhe, ele não está vestindo seu uniforme. Certa vez, um professor louco sequestrou Zoe e a manteve em sua casa. Será que ele estava planejando fazer experiências com ela? Não havia como a jovem escapar, mas um dia o cientista ficou entediado. Você vai ter que fazer o café da manhã para mim amanhã. Se eu gostar, deixo você ir. Se não, ninguém vai ouvir falar de você novamente. De manhã, Zoe foi para a cozinha e começou a preparar a comida. Mas quando ela se afastou do fogão, o cientista jogou uma caixa inteira de sal na panela. No entanto, quando Zoe lhe serviu o café da manhã, ele percebeu que precisava libertar a garota. Você consegue descobrir o que Zoe cozinhou? A menina cozinhou ovos. Um homem em uma motocicleta bateu na vitrine da loja do Sr. Ruby, pegou vários relógios caros e foi embora. Quando a polícia chegou, o Sr. Ruby disse a eles que tinha quase certeza de que era seu sobrinho, Patrick. Os policiais foram visitar o cara. Por causa de uma forte chuva, levaram 1 hora para chegar lá. Patrick estava em casa com seu amigo. "Olha o tempo, não saio desde ontem." O amigo de Patrick confirmou o depoimento, mas a polícia não acreditou na história e prendeu Patrick. Por quê? O capacete do cara está pendurado na moto. Se estivesse lá desde o dia anterior, já estaria cheio de água da chuva. 4 amigos foram juntos a um café. 2 deles, Linda e Mike, pediram um grande bule de chá de mirtilo. Kirsten pegou um pouco de limonada e Oscar optou por suco de laranja. Meia hora depois, Linda e Mike perderam a consciência e foram levados às pressas para um hospital. Quando a polícia analisou o chá que beberam, encontrou veneno nele. Os principais suspeitos eram, claro, Kirsten e Oscar. Por que eles não beberam chá? Kirsten disse que não gostava de chá com frutas. E Oscar explicou que era alérgico a amoras. Quem é o culpado? É o Oscar. Ele disse que era alérgico a amoras, mas o chá que seus amigos tomaram foi de mirtilos. David trabalhava em um canteiro de obras. Certa vez alguém o atacou e, inconsciente, ele foi levado a um hospital. Os policiais que chegaram para investigar o caso tinham 3 suspeitos que também trabalhavam na obra: Alex, Ryan e John. Alex disse: "Eu estava colocando telhas no telhado quando o acidente aconteceu." Ryan confessou que estava dormindo debaixo da árvore. E John afirmou que estava colocando tijolos. Você consegue descobrir quem está mentindo? Alex foi quem machucou David. O prédio ainda não tem telhado, então ele não poderia estar colocando telhas lá em cima.
Você comprou um coelhinho fofo em uma loja de animais. O animal pode se reproduzir a cada 2 meses e a cada vez dá à luz 5 bebês. Quantos coelhos você terá em um ano? Você ainda terá apenas um coelho. Se você quer ter coelhinhos, tem que comprar 2 coelhos. Olhe atentamente para essas pessoas. Quem é um tritão? Preste atenção em cada pequeno detalhe. É o cara da direita. Olha, as mãos dele são palmadas. Jack se perdeu na floresta. De repente viu um castelo. O homem correu para lá e foi recebido pelo dono do castelo. Você tem que responder a apenas uma pergunta. Se ganhar, eu mostrarei o caminho para sair da floresta. Mas se perder, nunca mais sairá do meu castelo. Jack concordou. O proprietário perguntou: existem 4 espelhos na parede. Um deles reflete o dragão cuspidor de fogo Nirim. O segundo, a bela sereia Laura. No terceiro espelho, você pode ver um terrível vampiro, o Sam. E no quarto, o unicórnio David. Você tem que descobrir qual reflexo não é real. E rápido! O reflexo do vampiro Sam não é real. Vampiros não podem ser refletidos em espelhos. Um empresário chegou ao seu escritório após uma longa viagem e descobriu que alguns documentos importantes haviam sumido de sua mesa. Ele imediatamente chamou a polícia e um detetive chegou logo depois. Após entrevistar todos os trabalhadores, ele tinha uma lista com 3 suspeitos: Emma, a contadora, Sofia, a recepcionista, e James, um gerente de vendas. Mas cada uma dessas pessoas alegou que nem havia entrado no escritório do empresário. Ainda assim, não demorou muito até que o detetive descobrisse quem estava mentindo. Você pode fazer o mesmo? O ladrão é James. As 2 mulheres usam salto alto no escritório, mas as pegadas no chão obviamente são de tênis. Você me joga fora quando precisa de mim e me levanta quando não precisa de mim. Pode descobrir o que eu sou? Você está certo, eu sou uma âncora. Como você pode fazer o número 66 valer mais, mas sem nenhuma operação matemática? Apresse-se e decifre este enigma. Basta virar o 66 de cabeça para baixo, dá 99. Era o aniversário de casamento do senhor e da senhora Smith, e a senhora Smith ia colocar os brincos de diamante que seu marido lhe deu de casamento. Mas quando abriu a caixa de joias, viu que os brincos não estavam lá. Ela chamou suas filhas, Dora e Laura, e falou: "Eu já te disse tantas vezes para não mexer nas minhas coisas. Quem pegou minhas joias dessa vez?" Dora exclamou: "Não toquei na sua caixa de joias." Laura também negou ter pegado as coisas da mãe. "Eu nem uso brincos." Você consegue descobrir qual garota está mentindo? Foi a Laura quem roubou os brincos. Sua mãe não especificou qual joia estava faltando. Você acabou de participar de uma competição de resolução de enigmas. O apresentador do game show mostra a primeira charada que você deve responder. Dê uma olhada na imagem. Quem você acha que conseguirá chegar ao outro lado da corda? Sejamos francos, é o homem à esquerda. Embora pareça que ele está tendo dificuldades para carregar coisas tão pesadas, o peso está distribuído igualmente entre suas 2 mãos. Portanto, ele provavelmente conseguirá chegar ao outro lado sem nenhum problema. Para seu próximo desafio, o apresentador do game show mostra uma imagem de barcos afundando. Qual barco você acha que vai afundar primeiro? O primeiro barco tem 2 furos, mas de alguma forma tem muito menos água em seu interior.
O segundo barco tem apenas um furo, mas veja a quantidade de água que já entrou nele. Definitivamente é o segundo que vai afundar primeiro. Como você passou nas 2 primeiras rodadas, a terceira será um pouco mais difícil. Ken estava andando de patins quando caiu e machucou a cabeça. Ele acordou no hospital e descobriu que 3 Barbies estavam esperando por ele. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir qual Barbie é realmente a namorada do Ken? Essa é complicada. Não pode ser a terceira Barbie, porque a Barbie verdadeira nunca piscaria para o Ken. Geralmente é ele quem faz a parte de flerte. Também não é a segunda Barbie, porque ela nunca se maquiaria na frente dele. Portanto, só nos resta a primeira Barbie, que deve ser a namorada dele. O Finn é um albergue famoso na Espanha. É especialmente famoso por seus chuveiros divertidos. Mas algo parece estar errado aqui. Dê uma olhada e tente adivinhar o que é. A mulher à direita está apertando uma bisnaga de ketchup em vez de um frasco de shampoo. Isso é definitivamente estranho, não é mesmo? Para as rodadas finais, o apresentador escolheu alguns enigmas escritos para você. O primeiro é: eu falo sem boca e ouço sem ouvidos. Sou um microfone, um telefone ou um eco? O que você diria? A resposta é eco. Eco. Não estou vivo, mas posso crescer. Não tenho pulmões, mas preciso de ar. O que eu sou? Uma árvore, fogo ou nuvens? A resposta correta é fogo. Muito bem se você escolheu essa. Carol foi convidada para uma festa de Halloween em uma casa abandonada. Seus amigos perguntaram se ela estava disposta a fazer um desafio, e ela disse que sim. Logo depois, ela foi trancada em um quarto. Nesse cômodo, havia uma porta e 3 interruptores de luz ao lado dela. Atrás da porta havia um armário vazio com nada além de uma lâmpada. Sua tarefa era descobrir qual interruptor controlava a lâmpada dentro do armário. Ela podia acionar os interruptores da maneira que quisesse, mas uma vez aberta a porta, ela não poderia mais tocar nos interruptores. Depois de alguns minutos pensando, ela conseguiu acertar. Como a Carol fez isso? Muito bem, vamos seguir passo a passo. Ela acionou o interruptor número 1 e esperou alguns minutos. Ela então o desligou e imediatamente acionou o interruptor número 2. Em seguida, ela abriu a porta e verificou a luz. A lâmpada estava desligada, então ela descobriu que não era o interruptor número 2 que controlava a luz. Então ela decidiu tocar a lâmpada para testar se estava quente ou fria. Se a lâmpada estivesse fria, significaria que era o interruptor número 3 que a controlava, mas a lâmpada estava quente. Então isso significa que o interruptor número 1 controlava a lâmpada. Muito bem, Carol. Para voltar à festa, a Carol tinha que resolver outro enigma. Havia 2 ampulhetas na frente dela. Uma ampulheta mede 7 minutos e a outra mede 4 minutos. Ela precisava cronometrar 9 minutos usando as 2 ampulhetas. Como ela pode fazer isso? Primeiro ela virou as 2 ampulhetas ao mesmo tempo. Quando a de 4 minutos terminou, ainda restavam 3 minutos na outra. Ela virou a ampulheta de 4 minutos novamente. Quando a de 7 minutos estava vazia, restava 1 minuto na outra. E quando a de 4 minutos se esvaziou novamente, havia 1 minuto de areia na metade inferior da ampulheta de 7 minutos. Ela a virou novamente, de modo que havia 1 minuto de areia na parte superior. E quando a ampulheta de 7 minutos finalmente se esvaziou novamente, 9 minutos haviam se passado no total. Ana se sentou para assistir ao seu programa de TV favorito. Ela fez pipoca, ligou a TV e se acomodou confortavelmente para assistir a uma temporada inteira. Seu gato Pepper sentou-se ao lado dela.
Mas depois de 5 minutos de tela, a Ana desmaiou repentinamente. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar o que aconteceu? O gato da Ana, Pepper, se assustou com um barulho alto que veio da TV. Ele pulou em cima da Ana e a assustou muito. Foi por isso que ela desmaiou. Dê uma olhada nesta cena. Quem você acha que tem a melhor chance de sobreviver? Os dois caras parecem bem presos ali, mas a mulher à direita pode ter uma chance. A corda parece um pouco frouxa ao redor do corpo dela. Ela poderia tentar se livrar dela e usar as mãos livres para desamarrar os tornozelos. Bella desembarcou em Nova York com objetivos de carreira muito ambiciosos. Mas a primeira coisa que ela precisava fazer depois de chegar à cidade era encontrar seu apartamento. Havia muitas opções para ir do aeroporto até seu apartamento, mas a Bella decidiu economizar e ir de ônibus. Ela tinha de comprar uma passagem por $10, mas um rapaz bonito apareceu do nada e lhe fez uma oferta melhor. Ele disse que seus planos haviam mudado e que não precisava mais da passagem de ônibus. Ele se ofereceu para vendê-la a ela por $6. A Bella concordou e lhe deu o dinheiro, mas isso acabou se mostrando um grande erro. Por quê? Dê uma olhada na data atual na tela da máquina de venda automática. E agora verifique a data na passagem. A passagem que o cara vendeu a Bella venceu há mais de um mês. Finalmente, a Bella conseguiu chegar a Manhattan e encontrar seu apartamento. Ela ia dividir uma casa com outras 3 mulheres. A Bella se apresentou a elas e foi se acomodar em seu quarto. Deixou seus pertences na cama e foi tomar um banho. Quando saiu do banho, ela notou que seu laptop havia sumido. Ela ficou furiosa e decidiu interrogar todas as novas colegas de apartamento. A Sarah disse que tinha saído para tomar uma xícara de café. Ela até disse a Bella para perguntar ao porteiro do prédio, já que ele a tinha visto sair. A Kelly disse que havia tirado um cochilo à tarde com os fones de ouvido. Ela disse que não tinha ouvido ou visto nada de estranho acontecendo dentro do apartamento. A Cheyenne disse que tinha ido ao terraço do prédio para tirar algumas fotos da cidade, pois era fotógrafa profissional. Você consegue dizer quem está mentindo? A Cheyenne. Se você observar a placa no saguão, o prédio proíbe terminantemente o acesso de pessoas ao terraço. Alfredo é um supermodelo e acaba de conseguir o emprego dos seus sonhos. A maior revista do país o convidou para ser a capa de sua última edição. No dia da sessão de fotos, ele chegou cedo ao estúdio. Depois de terminar de fazer o cabelo e a maquiagem, ele se olhou no espelho e gritou: "Ah, não!" A pele dele estava toda vermelha. Parece que ele estava com uma séria reação alérgica. Ele chamou todos os assistentes que havia visto mais cedo naquele dia para interrogá-los. Amy, a assistente do fotógrafo, disse que lhe haviam mencionado que o Alfredo era alérgico a amendoim. Por isso, ela se certificou de comprar apenas lanches sem amendoim. Bruno, o maquiador, disse que não havia tocado na comida do Alfredo. Ele disse que logo depois de terminar seu trabalho, saiu para tomar um café. Maria, a faxineira, disse que sabia como os modelos podem ser sensíveis. Por isso, ela só usava produtos orgânicos e hipoalergênicos para limpar o camarim. O Alfredo soube imediatamente quem havia contribuído para sua erupção cutânea. Você também consegue descobrir? Com certeza foi o Bruno. Claro, ele não tinha acesso à comida do Alfredo, mas foi o único que tocou o rosto do Alfredo naquele dia. Lívia estava gravando uma coreografia de dança para sua página de mídia social quando um enorme portal se abriu e a engoliu inteira. Quando se deu conta, ela estava presa em uma grande caverna. Do nada, um grande gênio apareceu. Ele lhe disse que ela só poderia sair se descobrisse uma saída sozinha. Assim que ele desapareceu, ela viu que havia 3 botões na parede. Um vermelho, um amarelo e um verde. No chão havia um bilhete que dizia LOACONTIL-OT PERBV HEMER AEOTO.
Ela clicou em um dos botões e conseguiu abrir uma porta oculta na parede. Você consegue adivinhar qual botão ela escolheu? O botão vermelho. Ela reordenou as letras do bilhete e descobriu que estava escrito "Aperte o botão vermelho". Assim que pressionou o botão, a Lívia foi transportada para um mundo de realidade virtual. Uma inteligência artificial lhe deu as boas-vindas e lhe mostrou 3 portas. A IA lhe disse que somente uma porta levaria à liberdade e informou que atrás da primeira porta havia ogros famintos esperando que alguém entrasse. Atrás da segunda porta havia patins amaldiçoados. Se você os colocar, nunca mais conseguirá tirá-los. Além disso, eles tinham vontade própria e acabavam levando você a alguns lugares bem sombrios. Atrás da última porta, havia criaturas felpudas voadoras com olhos de laser que queimavam qualquer coisa com a qual entrassem em contato. Qual porta você acha que a Lívia deve usar para escapar? Bem, ela deve escolher a segunda porta, porque ela não é obrigada a colocar os patins nos pés. Ela pode passar por eles e ir direto para a sua liberdade. Durante o período em que esteve fora, a Lívia percebeu que alguém havia roubado seu laptop. Ele continha todo o seu conteúdo de mídia social. Ela imaginou que devia ter sido uma de suas colegas de apartamento, então decidiu dar uma olhada na casa para tentar encontrá-lo. Veja estas imagens. O primeiro quarto pertence a Júlia, o segundo pertence a Raquel e o terceiro pertence a Amy. Você consegue descobrir quem roubou o laptop da Lívia? Se você olhar com atenção, o gato da Raquel está dormindo em cima de algo que se parece com um laptop. Deve ter sido ela. Minha nossa, William entrou em uma caverna durante uma expedição arqueológica. Havia 3 saídas, porém só uma delas era segura. O mapa dizia que atrás da primeira tinha um poço que engolia tudo que caísse lá dentro. A segunda saída levava a dinossauros perigosos que o comeriam vivo, e a terceira a um vulcão em erupção. Qual porta ele deve escolher? A segunda, pois os dinossauros foram extintos há milhões de anos. Você está fugindo de um bando de zumbis e se depara com 3 portas. Atrás da primeira tem um incêndio. Da segunda, há um lago. E da terceira, uma cobra venenosa. Qual é a melhor opção? Eu aconselho abrir a segunda porta e pular na água. É só um lago, você consegue. Durante suas férias na selva, o Cadu foi capturado por uma tribo. Eles o amarraram e disseram que o jogariam dentro de um dos 3 buracos. Ele podia escolher. O primeiro estava cheio de zumbis, no segundo havia chamas ardentes e o terceiro estava repleto de plantas carnívoras enormes. Qual dos buracos o Cadu deve escolher? O terceiro. As plantas carnívoras comem apenas mosquitos e não oferecem perigo algum aos humanos. O Augusto ligou para a polícia denunciando um roubo em sua casa. O detetive Carlos chegou e pediu ao rapaz para contar o que havia acontecido. Ele disse que tinham entrado em seu quarto e viu alguém saindo pela janela. O ladrão certamente o ouviu andando dentro de casa. Quando o Augusto olhou para sua mesa, viu que seu dinheiro havia sido roubado. O detetive perguntou ao homem se ele havia tocado em mais alguma coisa. A resposta foi não. O Carlos encerrou o caso e se recusou a iniciar uma investigação. Por quê? O ladrão não sairia pela janela sem pisar sobre a cama. Porém, os lençóis estavam perfeitamente arrumados e limpos, e o Augusto disse que não havia tocado em nada. Ou seja, aquela era uma falsa denúncia. A Gabi é arqueóloga e estava à procura de um tesouro pirata. Em uma das cavernas de uma ilha deserta, ela finalmente o encontrou. Mas eram 3 baús, e um deles estava cheio de ouro e pedras preciosas. Porém, se ela escolhesse o errado, coisas terríveis aconteceriam. Ainda bem que havia instruções em cada um deles, porém só uma delas era verdadeira.
1. O tesouro está neste baú. 2. O tesouro não está neste baú. 3. O tesouro não está no primeiro baú. Qual dos baús guarda o tesouro? Vamos resolver este caso por etapas. Se a primeira indicação estiver certa, o tesouro estará no primeiro baú e as outras mensagens serão falsas. Nesse caso, a segunda mensagem também estará correta. Então, não é o caso. Se a segunda mensagem for verdadeira, então o tesouro não estará no primeiro baú. E nem no segundo baú também, exatamente como diz a mensagem. Ou seja, ele deve estar no terceiro. Porém, isso torna a terceira mensagem correta também. Isso não pode acontecer. Se a terceira afirmação for verdadeira, a do primeiro baú estará errada. Então podemos concluir que não há tesouro algum no primeiro baú. Como a segunda mensagem está errada também, o tesouro só pode estar lá. Agora, não há contradição alguma e o tesouro está mesmo no segundo baú. Ufa! Mais alguém aí está com um nó na cabeça? Só eu? Ok. A Larissa e a Emília são amigas virtuais. A Larissa disse que seu aniversário é no inverno e a Emília disse que o dela é no verão. Porém, alguns meses depois, as duas fizeram aniversário no mesmo dia. Nenhuma delas mentiu. Então, como isso é possível? Elas moram em hemisférios diferentes. Quando há inverno nos Estados Unidos, é verão na Austrália, e vice-versa. A Flora chegou em casa após um longo dia de trabalho e viu que sua caneca preferida estava quebrada. Ela perguntou às filhas quem tinha feito aquilo. A Kátia disse, não fui eu. A Selena falou, nem eu. E a Ana dedou, foi a Selena. A Flora conhecia bem as filhas que tinha, então imaginou o que havia acontecido. Só uma das meninas estava dizendo a verdade. Qual delas quebrou a caneca? Se a Kátia estiver dizendo a verdade, então, em primeiro lugar, não foi ela que quebrou a caneca. Aí as duas outras meninas estão mentindo. Se a Selena está mentindo, a culpa é dela. Mas aí a Ana estará certa e teremos uma contradição. Digamos que a Ana está dizendo a verdade. Então, a Selena quebrou a xícara e está mentindo. Mas aí a Kátia estará dizendo a verdade também, quando diz que não foi ela, supondo que a Selena está dizendo a verdade. A garota disse que não foi ela, então vamos acreditar. Sendo assim, a Kátia e a Ana estão mentindo. A Kátia disse que não foi ela, mas foi. E a Ana disse que foi a Selena, mas está mentindo. Então, a Selena é uma menina honesta e a Kátia é a culpada. A Ana é só cúmplice mesmo. A Gisele estava passeando pela floresta, como sempre, mas não se perdeu desta vez. Lá estava ele, o caminho para casa. Mas a outra estrada dava na casa da bruxa. Após pensar um pouco, a Gisele decidiu fazer uma visitinha à sua velha amiga. A bruxa disse que não tinha nenhum enigma para aquele dia e que a jovem estava livre para seguir seu caminho. Mas a Gisele tinha um e propôs um desafio. Se a bruxa errasse, a garota levaria o gatinho dela para casa. Querida bruxa, imagine que você está em uma sala escura. Como conseguirá sair dela? É só parar de imaginar. Spoiler, a bruxa acertou e ficou com o bichano. Não foi desta vez, Gisele. Um policial estava caminhando pelas ruas de um bairro e parou um homem. O oficial perguntou o que o cara estava fazendo e ele disse que tinha acabado de sair de casa para ir ao supermercado. Porém, o policial não acreditou nele e o prendeu. Por quê? Veja, está nevando e há pegadas frescas na neve que levam a uma das janelas da casa. Os proprietários geralmente usam a porta da frente para sair da casa, então esse senhor certamente é um ladrão. O seu Braga era um senhor rabugento que não gostava que os adolescentes passassem próximo de sua casa. Então, um dia, ele resolveu denunciá-los para que fossem proibidos de chegar perto dele. O homem chamou as autoridades e disse que estava tomando chá na sacada de casa quando os tais adolescentes jogaram uma bola de beisebol nele. Por sorte, a bola voou por cima de sua cabeça. Porém, o policial não acreditou em uma só palavra do que o senhor disse. Por quê? Veja só a sacada. Ela é toda feita de vidro. O lugar em que o seu Braga fica está perto de uma janela. Se a bola de beisebol tivesse mesmo voado para cima, como ele disse, teria quebrado o vidro.
O Tomás estava colecionando bonecos. Alguns ele tinha ganhado do avô. Eles eram super raros e sua coleção de mais de 500 deles valia cerca de R$1 milhão. Um dia, ele chegou em casa depois de ter passado o fim de semana fora e sua coleção não estava lá. O detetive Carlos assumiu o caso. Havia 3 suspeitos. Todos eram vizinhos do Tomás. O detetive disse que a coleção de bonecos havia sido roubada e perguntou o que eles estavam fazendo durante o fim de semana. A Sandra disse que estava no bairro, mas apenas trabalhando e que não tinha nada a ver com o roubo dos tais bonecos. O Matheus afirmou que a avó estava na casa dele, então ele passou o tempo todo com ela e não teria espaço para guardar 500 bonecos em sua casa. O Gilson falou que nem estava no bairro e que tinha acabado de chegar em casa. Quem roubou a coleção? O Matheus. Ninguém mencionou quantos bonecos havia na coleção, mas ele sabia dessa informação. A Samantha, uma mulher rica, deu falta de uma quantia de dinheiro em sua carteira. Havia 3 pessoas na casa: Maicon, o zelador, Guto, o jardineiro, e Silvio, um rapaz que levava o cachorro da família para passear. Ela denunciou o caso. A polícia coletou as impressões digitais da carteira, mas só encontrou as da própria Samantha. Mesmo assim, eles ainda tinham um principal suspeito. Quem era? Era o zelador, o Maicon. Ele estava usando luvas, por isso conseguiu roubar a grana sem deixar rastros. A Anabela não queria ir à escola. Então, de manhã, ela desceu do quarto e falou para a mãe que estava passando mal porque tinha comido um pedaço de maçã na noite anterior que certamente estava envenenada. Porém, a mãe não acreditou na filha e a mandou para a escola assim mesmo. Por quê? Apenas uma mordida na maçã, que está fresca. Se a Anabela tivesse mesmo comido a maçã na noite anterior, a polpa da fruta estaria marrom, mas não era o caso, então significa que a garota armou aquilo tudo. Na escola, a Sofia abriu seu armário e viu um envelope. Dentro dele havia um calendário e um bilhete de um garoto, perguntando se ela queria ser o par dele no baile de formatura. Porém, em vez de um nome, havia apenas vários números: 17, 2, 30 e 25. Quem será que convidou a Sofia para o baile? O calendário é a chave de tudo. Você só precisa pegar todos os números e ver qual nome as primeiras letras do respectivo mês formarão. Ou seja, 17 está circulado em agosto, então é um A. O número 2 está circulado em dezembro, o que nos dá a letra D. O número 30 está grifado no mês de abril, então temos A de novo. E por fim, o número 25 está marcado no mês de maio. Então temos um M. Parece que o nome do admirador da Sofia é o Adam. O problema é que há 13 Adams na escola dela. A Elisa entrou em uma loja de artigos para a festa para comprar alguma coisa. Ela soube que 1 custa R$1, 17 custam R$2 e 103 custam R$3. Ela precisava de 22. O que você acha que a garota está comprando e quanto ela vai pagar? A Elisa provavelmente está comprando velas para colocar sobre um bolo de aniversário. Então, cada uma custa R$1. Ela precisa de 22, que são 2 velas com o número 2. 4 pessoas estão jantando em um restaurante. A Joana está usando 2 pulseiras grandes de ouro e anéis dourados em cada dedo. O Martinho está mexendo em seu celular novinho em folha e olhando a hora em seu relógio inteligente. O Carlos tem uma tatuagem na mão e um relógio de ouro reluzente no pulso. O Sérgio não tem nenhum relógio, anel ou pulseira, mas está usando um terno sofisticado. Apenas um deles é um milionário. Quem? É o Sérgio. Ele tem chaves de carro no bolso e há um automóvel esportivo novinho estacionado ali perto. A Joana está com sapatos surrados, então todo aquele ouro provavelmente é falso. O Martinho comprou o celular de uma liquidação e os sapatos do Carlos estão velhos e desgastados, assim como os da Joana.
O professor do Marcos é ótimo, mas um pouco estranho. Ele nunca deixa o garoto ir embora sem resolver alguns de seus enigmas misteriosos. Aqui está o primeiro. Quantas maçãs há em uma amoreira, considerando que ela dá 5 maçãs em cada galho e que há 8 galhos nessa árvore? Ok, esta é fácil. Amoreiras não produzem maçãs. Esta aqui é difícil, prepare-se. Disse o professor, onde há cidades sem casas, florestas sem árvores e rios sem água. Você tem 7 segundos para descobrir. Essa é moleza também, no mapa. Muito bem, disse o professor. Só mais uma e você está liberado para ir. Para que pessoa todo mundo tira o chapéu quando a encontra? O Marcos já sabia essa, provavelmente por ser um grande fã de Enigmas do Incrível. E você, sabe a resposta? Para o cabeleireiro, claro, a menos que você queira que seu cabelo fique com um corte esquisito. A pobre Fátima morava com sua madrasta e 3 irmãs adotivas malvadas. O sonho dela era ir à festa de Ano Novo de sua influenciadora preferida. Mas sua madrasta Ruth era muito má e disse que a Fátima só poderia ir se fizesse tudo o que ela havia mandado. Então lhe mandou trazer um pouco de água, mas usando uma peneira. Como a Fátima vai conseguir terminar essa tarefa a tempo? É só congelar a água e colocar os cubos de gelo dentro da peneira. Tecnicamente, ainda é água. Hora de escolher o vestido perfeito. A Fátima tem 3, um azul, um vermelho e um verde. Qual ela deve usar? Encontre o melhor em 10 segundos. A Fátima deve usar o vestido vermelho. O botão do vestido azul está quase soltando e uma de suas irmãs postiças derramou tinta no verde. Qual das irmãs derramou tinta no vestido dela? Todas as 3 irmãs são muito más. Hora de investigar. A Fátima entrou escondido no quarto delas. Há 3 camas lá. Uma para Bela, a mais velha, uma para Estela, a irmã do meio, e uma para Emma, a caçula. A Fátima tem poucos segundos. Ajude a garota. Quem será que estragou o vestido verde? A culpa é da Estela. Tem uma lata de tinta debaixo da cama dela. Tem uma coisa que todas as pessoas deste mundo fazem com a mesma velocidade. O que é? Elas envelhecem. O que é? Voa, mas não tem asas. Chora, mas não tem olhos. É a nuvem. O que você consegue ver com os olhos fechados? Um sonho. Ok, chega de enigmas curtinhos e fáceis. Vamos voltar para os mais difíceis. O João e a Vera desafiaram um ao outro. Quem responder sim para qualquer pergunta ganha. A Vera é esperta e percebeu que havia uma pergunta para a qual ninguém poderia dizer sim. Qual? A pergunta é: você está dormindo? Ela esperou o João adormecer e perguntou para ele. Esses jovens. A Emília e a Mariana estão se maquiando para saírem com seus amigos. Elas têm gostos muito parecidos. Os celulares são iguais e os batons e roupas também. Mas qual delas tem coisas mais caras? A Mariana. Veja a Emília mais de perto. Está na cara que o vestido dela é falsificado. Quando o Miguel tinha 25 anos, amarrou uma fita no tronco de uma cerejeira que havia no jardim de seu avô. 10 anos depois, ele voltou para ver em que altura a fita estava. Se a árvore crescesse 1 centímetro por ano, quão mais alta a fita estaria agora?
Ela não mudaria de posição. As árvores crescem pela copa. O tronco não cresce, apenas fica mais largo. Uma maçã verde custa R$1. Uma vermelha sai por R$2 e uma azul por R$3. Quais maçãs e quantas o Fred comprou? Sabemos que ele gastou R$3 usando apenas 2 notas. O Fred comprou uma verde e uma vermelha. Ele pagou pela verde usando uma nota de R$1 e comprou a vermelha com uma nota de 2. Sim, o cara poderia ter pegado a azul e gastado as mesmas 2 notas. Mas maçãs azuis não existem. Te peguei! 2 casas estão em chamas. Uma delas pertence ao Alex, que é um contador. A outra é uma mansão luxuosa do Pedro, um famoso jogador de basquete. Qual incêndio a polícia deve apagar primeiro? A polícia não apaga incêndios, isso é função dos bombeiros. 2 pessoas se aproximaram de um grande rio. Havia só um bote que estava bem velho e desgastado. E por isso só conseguia carregar uma pessoa por vez. Mas as 2 conseguiram chegar ao outro lado do rio. Como? Uma delas já estava do outro lado do rio. Só uma precisou usar o bote. 3 amigos dormiram debaixo de uma árvore no meio do mato. Enquanto estavam descansando, alguém passou e pintou bigodes nas caras deles. Quando eles acordaram, começaram a rir, mas de repente pararam. Por quê? No começo, cada um viu os bigodes nas caras dos outros e achou engraçado. Mas aí os 3 perceberam que todos estavam rindo também. Ou seja, eles também tinham bigodes. A Alice estava caminhando por uma floresta escura. De repente, avistou uma cabana velha. Será que uma bruxa mora lá? Ela ficou curiosa e quis dar uma olhadinha na casa, mas a porta estava trancada. No portão, porém, havia um bilhete com código secreto. Você consegue decifrar este código? A resposta é piscina. As 2 estrelas antes de lápis indicam que você precisa eliminar 2 letras do começo. As 3 estrelas depois de 5 indicam que deve ser eliminadas as 3 últimas letras. E em pena, é preciso apagar as 2 primeiras letras. A dona Zilda adora gatos. Ela vive em uma casa térrea repleta de estátuas de gato, tapete de gato, papel de parede de gato, almofadas de gato e centenas de ímãs de geladeira em formato de gatinho. Ah, sem contar os 25 gatos que vivem com ela. De qual cor é o gato que está em um quadro no andar de cima? Ela mora em uma casa térrea, então não tem nenhuma pintura no andar de cima. O Enzo adora fazer apostas. Toda vez que ele se reúne com seus amigos, tem uma aposta nova. Ontem o cara propôs um desafio. Diz que conseguia colocar uma garrafa no meio da sala e rastejar dentro dela. Dessa vez, seus amigos tinham certeza de que ganhariam, pois aquilo era impossível. Mesmo assim, o Enzo ganhou a aposta de novo. Como ele fez isso? Ele disse que conseguia colocar uma garrafa no meio da sala e rastejar dentro dela. E foi o que ele fez. Colocou a garrafa no meio da sala e rastejou dentro da sala. Espertinho. Você tem 2 cordas. Se queimar cada ponta, cada corda queimará durante 60 minutos. Como é possível queimar as 2 cordas em 45 minutos usando apenas uma caixa de palitos de fósforo? Você precisa queimar uma das cordas dos 2 lados, na mesma hora. Você deve colocar fogo na segunda corda também, mas só de um lado. Quando a primeira acabar de queimar, ainda restarão 30 minutos para a segunda. Aí, é só colocar fogo na outra ponta da segunda. Ela queimará 2 vezes mais rápido e você conseguirá queimar as 2 em 45 minutos. Você está em uma galeria de fotos. Depois de olhar para a parede, percebe que uma das imagens não pertence ao grupo. Você vê um guaxinim, uma lhama, uma bola e um balão.
Qual delas não pertence ao grupo? Você tem 7 segundos para adivinhar. É a bola. As outras 3 têm a letra A na primeira sílaba, mas a bola tem a letra O. A Gabriela preparou um jantar delicioso para os seus amigos. Quando todos estavam à mesa, ela se deu conta de que um deles não gostou da comida. Quem? Foi o Beto. Ele deu sua comida para o cachorro sem que ninguém visse. 3 mais 3 igual a 8. Mexa apenas 2 palitos para tornar esta equação correta. Você tem 10 segundos. É 9 menos 9 igual a 0. Pegue um palito do mais para transformar o 3 em 9. E mais um palito do 8 para transformar o outro 3 em 9. Há 5 maçãs dentro de um cesto e 5 pessoas na cozinha. Cada pessoa pega uma, mas ainda há uma maçã no cesto. Como isso é possível? A última pessoa pegou a maçã e o cesto. Por isso,